hoje eu inicio Mãe Moderna mais em casa do que nunca, em família, recebendo aqui Milena Soares, ela que foi Mãe Moderna nas outras edições, temporadas passadas, né, Milena? Mãe do Bento e hoje empresária, tá aí no ramo do empreendedorismo, você que é formada também em jornalismo. Seja bem-vinda, Mi, tô muito feliz de te receber aqui. Obrigada, eu fiquei muito honrada com o convite. Falei assim, eu vou amar participar, porque de fato é o que você falou, né, Paula? Acho que aqui a terceira, o J3 News, na verdade, tem esse lugar especial no meu coração, foi onde eu comecei. E é muito especial voltar aqui, ainda sendo convidada por você, que também é mãe. Então eu tô muito feliz pelo convite. E é uma experiência completamente diferente, a gente sentada nessa cadeira de convidada muito. e na Confesso que eu tô nervosa, dá um nervosinho friozinho na barriga, né? Mas tô feliz. Nós vamos falar nada além do que você já sabe, do que você domina muito bem, né, Milena? Sim. Você que é mãe do Bento, participou conosco aqui no Mãe Moderna, formada em jornalismo, hoje atuando aí na área do empreendedorismo com a loja Bennett, que está fazendo cada vez mais sucesso. Como que está sendo todo esse processo na sua vida e como que você está fazendo para tentar administrar tudo isso? Bom, a moda, na verdade, sempre foi muito presente na minha vida, né? Desde quando eu era Mãe Moderna, eu lembro que eu tinha uma coluna aqui no jornal também, e eu falava sobre moda, eram assuntos que eu gostava de abordar. Sim. E também entra esse lado de influenciadora, então assim, eu sempre tive esse contato com lojas, com marcas, com moda mesmo. Então, assim, sempre foi meio que muito fazia parte do meu universo. Sim. E aí, eu lembro que, na época, me dividia também entre repórter, apresentadora e digital influencer ali, que eu fazia esses provadores. Na época tinha muita live shopping. Sim, foi pós-pandemia, Exatamente. Né? Então, assim, eu fazia muita live por essa facilidade mesmo. E naquela época também, o digital, ele explodiu, né? Era muito influenciadora, era muito contrato, muitas empresas procurando alguém que tivesse também uma comunicação boa, que era onde você também se encaixava muito bem, né? Você sabia comunicar, até por conta da sua formação, de forma diferente das outras pessoas e acabava se destacando ainda mais por conta disso. Exatamente, e foi exatamente isso, né? Começou a aparecer muitos trabalhos pra mim, porque as pessoas falavam, cara, eu gosto da sua forma de falar, de se comunicar. Eu lembro que, é o que você falou, quando foi esse boom, as lojas ainda, os lojistas mesmo, ficavam meio perdidos como fazer live. E aí me chamavam pra apresentar a live, então assim, isso foi muito bacana. E aí, eu vi as pessoas me pedindo mesmo, da onde são seus looks? Gostei dessa roupa e tal. É lógico que eu indicava, né, as minhas parceiras ali, mas também muitas das minhas peças eu comprava, né, na internet, e enfim. E aí foi quando veio essa ideia, né, de montar uma loja minha, que inicialmente, Paula, eu nem tinha essa ideia de que um dia eu viveria disso, sabe? Sim. Eu falava assim, não, vai ser algo online ali, mas, né, uma coisa meio que hobby, e nunca imaginei como, de fato, né, a minha principal ali, fonte de renda, sabe? E você começou no online ou você já começou no físico? Porque, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, você começou com moda praia, não foi? Isso. Eu comecei com moda praia, vendendo biquínis, e também, na época, eu trouxe umas lingeries também, assim, então era essa a pegada, e só no online. Criei o Instagram, comecei a fazer isso, deu muito certo, as pessoas compraram, e eu lembro que eu comecei, assim, próximo ao verão, então os biquínis tiveram uma saída maravilhosa. E aí foi isso, eu fiquei uns 2 anos, assim, só no online. E Milena, hoje você está integralmente aí se dedicando 100% a Bennett, mas no início da loja, quando a loja surgiu, você ainda estava exercendo o jornalismo. Como que você fazia para você conseguir se dividir nisso tudo e ainda mais na maternidade com o Bento, que a gente sabe, né, que é aquela fase de crescimento, desenvolvimento, que às vezes é um pouco complicada também da gente conseguir administrar, ter que se fazer mais presente. Como que foi para você tudo isso? Então, acho que a maternidade, você vai me entender, né? Você tem 2, eu só tenho 1, você tem 2, assim, acho que você vai me entender mais do que ninguém de que a gente dá um jeito. Sim. Né? O que a gente aprende depois de virar mãe é dar um jeito. A gente sempre tenta empilhar os pratinhos ali. E o que aconteceu? Eu, realmente, na época, assim, eu ainda trabalhava na área, em uma empresa, e me via fazendo aquilo ali, segui carreira naquilo ali. Era uma empresa que eu ficava na área de assessoria de imprensa, mais ou menos assim. E aí, eu até comentei com você, a gente estava conversando, né? Fui demitida ano passado, já tem mais de 1 ano, e foi um baque pra mim na época. E aí, assim, né, a gente com filho, eu falei, meu Deus, e agora?
Porque o filho traz também essa responsabilidade pra gente, da gente querer uma segurança. A gente não quer mais se aventurar. Não é mais a gente sozinha, né? Exatamente. A gente tem ali um passarinho pra dar água, como se diz, né? Então a gente precisa daquela estabilidade. Então quando você é demitido, você é pego completamente surpresa, principalmente quando você não está esperando, você pensa, e agora? O que vai ser? Exatamente. Foi esse pensamento. Falei, caramba, e agora? Só que tinha loja, né? E é isso, eu acho que o que aconteceu, assim, pra dar essa virada, e hoje eu falar com você, quando alguém me pergunta, eu falo, eu sou jornalista e sou empresária. Eu me coloco nesse lugar hoje. Sim. Só que foi um processo, não foi um processo fácil dessa descoberta, dessa aceitação também, porque eu estudei, né, amo a área, e eu me via naquilo ali. Então eu ficava assim, não, como assim? Eu vou só... Né? A gente tem essa mania de nos diminuir. Só empreender, só ter uma loja, mas na verdade não é só, né? Exige aí muitas outras coisas, assim, são várias funções para se ter uma loja, para se administrar um negócio. Então, assim, foi mais ou menos esse processo. E junto com o Bento também, que é o que você falou, né? Tá numa fase, ele vai fazer agora 7 anos já. Fase. Fase difícil, ele é muito, tem muita personalidade, ele exige muita atenção, ele tá nessa fase da alfabetização, que é uma fase que a gente precisa estar sempre ali. Então, assim, na época que eu me dividi entre essas duas, né? O trabalho da comunicação e a loja, acabava também não sobrando tempo para ele, né? Para outras coisas também. Então, a gente acabava tendo que priorizar umas coisas ali. E isso também, como mãe, a gente se culpa. E eu me culpava um pouco. Poxa, meu filho tá ali... A gente se culpa o tempo inteiro. Ele tá ali querendo atenção. Eu chegava muito tarde, eu saía muito cedo de casa. Chegava muito tarde. Então, assim, eu não dava conta, né, de... Mas eu acho que esse é um ponto até legal pra gente poder falar sobre isso aqui, que eu estava conversando até com outras convidadas já em outros programas, que às vezes a gente se culpa muito, porque nasce uma mãe, nasce uma culpa, esse ditado, ele é realmente muito real, e às vezes a gente se culpa também pelo fato de estar se dedicando, por exemplo, muito à profissão e deixando um pouco a maternidade de lado, mas eu tenho certeza que você é a melhor mãe que o Bento poderia ter, e esse fato também dele ver ali aquele exemplo em casa, de você acordando cedo, você saindo atrás para trabalhar, correndo atrás do seu, e conquistando as coisas ali através de muito suor e muito trabalho, faz com que ele tenha também esse bom exemplo de ver, nossa, as coisas não caem do céu, precisa realmente batalhar, correr atrás. E ele já vai, assim, a gente subestima muito a criança, vai fazer 7 anos, mas ele já entende muita coisa. Então, ele já vai crescer também com aquele entendimento de que é necessário o trabalho, é necessário você se fazer presente na sua casa, na sua família, e a gente vai tentando equilibrar tudo isso ali. E outra coisa também que eu queria pontuar que você falou a respeito da loja, quando você achou que seria só empresária, o legal também que eu vejo, até como telespectador e cliente da Manity, é que você não deixou seu lado jornalista de lado, porque eu vejo que você usa muito bem a sua comunicação, toda a sua expertise de mercado, seus estudos, para agregar hoje na sua empresa. E isso faz total diferença, que a gente está vendo que hoje você vem colhendo frutos que você nem imaginava que fosse colher tão rápido, né, Milena? Sim, eu consegui fazer essa casadinha muito bem, assim. E isso é uma coisa que eu fico feliz. E foi de forma despretensiosa. Foi de forma despretensiosa, mas eu acho que, assim, eu lembro que na época que eu iniciei a graduação, escolhi, né, essa profissão, que me acompanha desde sempre, eu falo desde Sempre que eu nasci, foi um eu já sonho. nasci falando. Sim, eu falava muito criança, eu falei muito rápido, me comunicava muito bem. E quando eu era criança, a minha brincadeira era ter um programa, me apresentar. Então, assim, eu desde sempre... Já fazia parte. Já fazia parte. Então, só que o que eu digo, assim, a comunicação tá em tudo. Então, assim, eu usar na loja foi algo que, de fato, né, trouxe benefícios, porque eu acho que eu meio que vejo que fico, assim, uns passos à frente, porque algumas pessoas lutam pra isso, pra falar bem, né, pra tentar se comunicar. Credibilidade traz também. credibilidade e, com certeza, sem dúvida nenhuma, eu acho que essa questão de eu já ter também passado, né, pela J3 News, ter tido... Traz uma relevância, Paula. Então, assim, eu acho que as pessoas também... É o que você falou, credibilidade, relevância. Então, isso tudo foi agregando. Então, hoje eu vejo que, assim, toda essa caminhada, né? Quando eu olho pra trás, assim, me trouxe aonde eu estou hoje. E eu estou muito realizada e feliz fazendo o que eu faço, sabe? Então, quando eu vejo você falando que, como telespectadora e cliente, você percebe isso, eu fico feliz que eu tô conseguindo transmitir isso. E, às vezes, pra gente que tá dentro do processo, é difícil a gente se enxergar dessa forma. Eu sei que, pra mim, eu tinha essa dificuldade na minha vida mesmo, foi algo que eu tratei em terapia. Ali, e graças a Deus eu tenho mudado muito isso, porque eu tinha uma dificuldade muito grande de me ver como as pessoas falavam. Nossa, mas você é muito boa comunicadora, nossa, mas você é muito boa nisso. E eu ficava assim, gente, será que eu sou?
sou realmente isso. A gente duvida, né, a da gente gente duvida. mesmo. Então, quando a gente recebe esse feedback, ele vem realmente para também nos acordar, falar assim, não, tô no caminho certo, é por aqui. E você, Milena, é muito jovem, foi mãe muito jovem, tá vivendo tudo isso de forma muito jovem, mas que tem uma maturidade que é muito, assim, notável, é muito perceptível quando a gente conversa com você. A gente vê que você é uma mulher muito madura. Não sei como que foi a sua vida, o que você já passou, o que fez você se tornar a Milena que você se tornou hoje. Mas a gente percebe que você é uma mulher muito madura, tanto na sua maternidade, quanto nos seus negócios, na sua vida profissional também. Sim, fico feliz com esse elogio. Te admiro muito também. Acho que, assim, tá sendo muito gostoso estar aqui, porque é uma admiração recíproca. E é isso um pouco do que você falou. Acho que a gente duvida da gente mesmo, total. E também é o que você disse sobre terapia. Haja terapia pra gente conseguir, né, ajustar e arrumar a casinha aqui na nossa cabeça. Mas eu me vejo muito assim também. Eu acho que a minha infância foi muito difícil, sabe? Eu não tive mãe e pai presente. Então, assim, desde que o Bento nasceu, eu acho que ele aflorou ainda mais essa maturidade, porque exigiu que eu amadurecesse, né, mais cedo. Apesar de, na época, eu já ser um pouco, né, já tinha minha independência, trabalhava. E o Bento também trouxe, eu falo que ele mudou a minha vida em todos os sentidos, porque ele trouxe várias versões minhas que eu não conhecia. Sim. Uma delas, de fato, foi, né, porque foi, não sei se você sabe, mas foi depois do Bento, depois que eu virei mãe dele, que o convite de fazer parte da equipe aqui do jornal surgiu. Então, assim, na época eu compartilhava despretensiosamente a minha maternidade no Instagram, e o Fábio, né, acompanhava, eu nem imaginava, nem sonhava e me chamou. Então, assim, olha só como que o meu filho trouxe, né? Abriu portas. Abriu portas. Então, eu hoje falo assim, né? Às vezes a gente eu me pego pensando assim, nossa, como seria se eu não tivesse sido mãe aos 19 anos? Muita coisa seria diferente, com certeza. Mas eu não me imagino sem ele hoje. Então, assim, eu acho que a chegada dele, de fato, trouxe essa maturidade, porque, né, você sabe que a gente muda mesmo a nossa cabeça. Completamente. Completamente. É uma Milena hoje antes do Bento e depois do Bento, completamente diferente. E essa divisão só vão entender. A gente fala isso, quem escuta parece que é meio clichê, né? Mas a verdade não. De fato, existe uma mulher antes e pós, né? E só entende isso quem passa. Exatamente. Milena, eu vou dar uma pausa rapidinho no nosso bate-papo para poder chamar um intervalo. E você aí de casa, não sai daí, porque já já a gente volta com muito mais. E retornamos aqui para o segundo bloco, continuo com Milena. Milena, agora falando um pouco mais da Bennett, que está com esse projeto de expansão. E nessa reta final do ano, que uma correria danada, já né, tudo muito corrido. Como que está sendo para você esse processo desses dias, né, de mudança de loja? Você vai permanecer com as 2 unidades ou vai migrar totalmente para nova? Como que veio esse desejo de expandir, de mudar? Como que foi esse processo para você? Que a gente sabe que está acontecendo tudo agora, mas rola muita coisa nos bastidores antes até de fato tomar essa decisão, que é uma decisão muito importante. Sim, não é fácil não. Bom, eu tô me vendo muito doida, assim, né? Tô me vendo, dezembro já é um mês caótico, acho que para todo mundo, por ser Natal, final de ano, a gente tem 1000 coisas para fazer. E aí eu ainda me inventei essa questão da expansão da obra. Mas, assim, surgiu... A gente hoje é uma loja de bairro, né? E é uma loja pequena, porque, como eu falei, né, no primeiro bloco, inicialmente a loja era online. E aí, eu nunca tinha pensado em abrir ponto físico. Sim. Só que as pessoas começaram a pedir para ver as peças, experimentar. E aí eu falei assim, não, vou abrir um espaço que seja pequeno, não precisa ser nada grande, mas para as pessoas irem experimentar, né? Até também para você não dar um passo maior do que a sua perna. Exatamente. Você foi sentindo eu sou muito consciente, Paula. Sim. Tipo assim, eu sempre fui, assim, muito pé no chão. Eu acho que eu nunca quis passar ou ser algo que eu não sou. Então, eu sempre fui muito assim. E com a loja a mesma coisa. Então, eu falei assim, não, eu vou abrir esse espaço. Era uma loja que o aluguel era ok pra mim. Abri. De bairro mesmo. E aí, a minha ideia inicial era isso. Como eu falei, acho que assim, as pessoas só vão vir experimentar, mas eu vou continuar ainda no online muito forte. E aqui vai me atender. Só que, né, depois que aconteceu essa questão de eu me dedicar, né, do ano passado pra cá, que eu tô exclusivamente na loja, não me dividindo entre outras funções, as pessoas começaram a me ver mais ali. E aí isso teve uma proporção, sabe? Tem gente que vai lá na loja e quer ser atendida por mim. Tem gente que vai lá e pergunta, porque eu tenho as meninas hoje, né, mas de vez em quando eu
Na verdade, quase todo dia eu tô lá, mas como eu faço outras coisas, eu tô mais em movimento, que eu quero dizer. Sim, sim. E aí, o movimento na loja física ficou, assim, de um ano pra cá, muito intenso e o espaço começou a ficar pequeno, sabe? E aí as pessoas também se incomodando, assim, pedindo, você aqui, porque lá é só um provador. É assim, eu acho que eu tava tentando olhar aqui pra ver se tinha um lugar que eu pudesse, porque é muito pequeno mesmo. Eu já fui lá, eu sei como é. É muito pequenininho, quem olha assim nem imagina. É aconchegante, mas é bem pequenininho. E aí as pessoas começaram, as clientes mesmo, tá começando a ficar pequena, hein? Olha, você tem que ir pra um lugar maior e tal. E elas mesmas começaram a me motivar. E na minha cabeça, isso ainda era muito assim, meu Deus, não, calma. Como assim? Não posso dar esse passo agora. E aí, enfim, a gente rodou e achamos a loja. Eu não vou ter 2 unidades, né? A gente vai ter uma só. Sim. Por enquanto, eu ainda tô no antigo endereço. A gente tá tentando agora, estamos na reta final da obra, pra gente inaugurar na semana que vem já. Olha, tem que ser antes do Natal. E obra é uma coisa que dá dor de cabeça. Muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Antes de vir aqui, inclusive, eu fui lá resolver um problema. E assim, a gente depende de outras pessoas, né? Então os prazos ficam apertados mesmo. Mas eu tô pedindo a Deus para que dê tudo certo, assim, pra gente conseguir inaugurar. E vai ser na mesma rua. Eu optei por continuar no mesmo bairro. E no mesmo endereço, quase o mesmo endereço, a mesma rua, só que é um número diferente, é um pouquinho mais para dentro do bairro, né? E é uma loja também de esquina. Então, ela pega 2 vias, né? Sim. Então, isso é muito bom porque vai ter essa visibilidade maior. É uma loja que tem estacionamento para os clientes. Muito bom. Era uma dor minha também. Então, assim, eu optei mais ampla, né? Eu optei por isso, pelo conforto. Sofria, né? Espaço. Exatamente. Acho que foi algo que eu priorizei para esse momento. Espaço, conforto. E aí, o que vai vir depois, eu quero sim, o meu sonho é um dia ter outras unidades. Mas o que vai vir depois, aí eu... Mas sempre aos poucos, né? Eu passo de cada vez. Uma coisa que eu acho também muito legal e uma identidade muito forte da Bennett é a curadoria. Sim. Como que você faz para poder fazer toda a curadoria da loja? Para você também trazer peças diferentes, para não ficar sempre aquele mais no mesmo. Principalmente nessa época agora de Natal, Ano Novo, a gente olha às vezes para determinadas lojas, é sempre a mesma coisa, são sempre as mesmas coisas. Como que você faz para você parar, analisar, estudar esse mercado e ver o que de fato o seu público, as suas clientes consomem? É um desafio muito grande essa parte da curadoria, porque, de fato, eu também percebo isso, né? E eu fico tentando o tempo inteiro me destacar e ser diferente mesmo, né? E não é fácil, porque, assim, eu estudo muito, você acompanha, vê que, assim, eu me dedico muito, eu assisto muitas aulas de empresárias, né, que estão no ramo há mais tempo que o meu, eu troco muito, compro curso, enfim. E eu pesquiso muito o que está na moda, as tendências também do mercado. Então, assim, quando eu viajo, né, para fazer a seleção das peças, eu tento, ao máximo, achar fornecedores que realmente sejam diferentes. Nem que às vezes, né, mesmo que às vezes, na verdade, seja um pouco mais caro, né, investir, mas eu vejo que os clientes gostam do diferente. Então, assim, lá na loja hoje a gente consegue trabalhar com peças de vários tickets e o que mais, assim, eu vejo é as pessoas falando isso, é diferente. Poxa, eu não vi essa peça em lugar nenhum. E isso se torna até a identidade da sua marca, o diferencial. Sim. E assim, não é fácil porque a gente quebra a cabeça, né? Eu fico quebrando a cabeça. E é um mundo também que eu aprendo todos os dias, porque apesar, né, de, como eu falei, ter na época ter tido coluna, falar de moda, é diferente você viver de fato isso. E é uma coisa também que, assim, independente do mercado, não generalizando, mas vários mercados hoje em dia, para você se manter ali na atualidade, você precisa se atualizar. Tudo hoje em dia, se você é cabeleireira, se você é extensionista, independente, você precisa se atualizar. Mas eu acho que a moda, ela é mais ainda, porque toda hora é um lançamento, toda hora é uma novidade. E também não é porque tá na moda que você também vai surfar aquele hype ali, porque às vezes não tem a ver com a sua identidade. Público, é isso. Então, assim, é um processo que eu acredito que é assim, que deve levar tempo, paciência e muito estudo, realmente. Muito, muito. E a cabeça da gente fica fritando, né, o tempo inteiro. A cabeça não para, porque é isso, é uma coisa que muda o tempo inteiro. E também, no início, eu tinha essa dificuldade, assim, do que eu, Milena, gosto de usar e o que as minhas clientes vão gostar de usar. Eu acho que se eu abrisse uma loja hoje, a minha maior dificuldade seria essa. Eu gosto de tudo, mas o que o meu público quer? O que minhas clientes compram? Exatamente. Eu, no início, por exemplo, não gosto muito de usar estampa.
também não. Raramente você vai me ver com uma estampa. Pra eu usar, tem que ser uma coisa assim, muito específica. E aí, eu lembro que as pessoas começaram. Nossa, eu lembro que tinha algumas clientes quando entravam na loja, falavam assim, nossa, não tem uma estampa, tudo liso. E aí, assim, no início eu ficava assim, nossa, eu tenho que trazer. Aí eu tentava no início, né, aquela coisa de você tentar agradar. Sim. Não, vou trazer umas estampas. Aí eu trazia, eu via que não tinha muita saída, e aí eu falava, nossa, isso tá me incomodando. Era uma coisa muito pontual. Porque não tá com muita minha identidade, e eu trazia pra agradar, mas... Então, assim, eu acho que é esse processo de você entender o seu público e entender também, Paulinha, que, assim, não só pra moda, pra loja, na vida, a gente não vai agradar todo mundo. E isso também é um difícil de você entender. E quem você vai agradar vai se identificar com você e tá tudo bem. E tá tudo bem. E quem não, porque, assim, de fato, hoje existem muitas lojas. Então, assim, não gostou, às vezes, daquilo ali, você vai procurar outra, vai... Então, é isso. Eu acho que você... o sol tá ali pra todo mundo, né? Cada um brilha de uma forma diferente. Exatamente. E é entender o seu caminho. Eu acho que o principal é entender aonde você se destaca e você seguir naquela jornada ali, sabe? Falando em se destacar também, outro assunto que eu queria muito trazer aqui, que eu vejo que você vem se destacando muito, não somente na loja, mas no seu perfil pessoal, né? Sim. A gente falou aqui que você já trabalhou também, trabalha, não sei se trabalha ainda como influenciadora digital, dependendo da marca que te procurar. E eu vejo que você vem se destacando muito também no seu perfil profissional, trazendo reflexões dessa área de empreendedorismo, né? Eu vi que você até postou uns dias atrás, viralizou, muita gente comentou, se identificou, pediu para você trazer mais. O que você acha disso, assim, também desse lado de Milena, empresária que está aprendendo, mas que também está compartilhando para outras pessoas que estão iniciando agora? Eu vejo isso, assim, de uma genuidade, uma generosidade muito bacana, porque eu vejo que você está crescendo, mas que você quer também que outras pessoas possam crescer. Eu vejo que você não é aquela pessoa que retém, não guarda só para você e você compartilha mesmo. Sim. Como que tá sendo para você essa nova área? Porque eu acho que é uma área diferente, né? É, totalmente diferente. Eu acho que eu tô me descobrindo e tô querendo compartilhar isso com as pessoas. Porque ninguém nasce pronto, né? Sim. Ninguém nasce pronto. A gente faz uma faculdade, por exemplo, mas você não sai pronto da faculdade. Sim. Acho que só a vivência mesmo, dia a dia ali, vai te trazer o mercado é diferente. Então, assim, eu tenho compartilhado. Eu quero muito, uma meta minha, né, pro ano que vem é, de fato, me posicionar como uma empresária mesmo. Esse ano eu ganhei um prêmio que me fez refletir muito sobre isso. Porque eu não me via nesse lugar de jeito nenhum. Então, depois que eu ganhei, né, o prêmio como empresária do ano, eu falei assim, Não, empresária do ano. Aí eu falei assim, gente, realmente tá acontecendo. Assim, porque a gente é isso, né? A gente não se coloca. Então, eu tenho compartilhado, sim, no meu perfil. Tenho compartilhado aos pouquinhos, assim, meio tímida, porque às vezes a cabeça ainda deixa a gente meio duvidar. Sim. E uma coisa, Paula, que eu sinto muito aqui na cidade é essa concorrência que, assim, as pessoas, eu queria muito, por exemplo, trocar com algumas mulheres que eu admiro, que estão há mais tempo no ramo e tal. Só que eu sinto, infelizmente, ainda esse pé atrás, como se, assim, você faz o seu, eu faço o meu, nós somos concorrentes e acabou. Como se uma fosse atrapalhar a outra, mas foi o que eu acabei de falar, o mercado tá aí para todo mundo, o sol brilha para todos, cada um brilha de uma forma diferente. Eu acho que se existisse, de fato, essa união, o mercado até seria melhor, a nossa cidade, e nós, consumidores, ganharíamos muito mais com isso. E quando as mulheres se unem também, né, a potência que isso é. Então, assim, eu sinto essa falta. Então, eu comecei a compartilhar também para tentar mesmo trocar. E eu tenho tido, às vezes, no direct mesmo, né, trocando algumas empresárias, né, ou às vezes pessoas, mulheres que querem começar a empreender e não tem coragem, aí me pergunta, a gente troca. Então, assim, isso é muito legal. Se colocando no lugar dessas pessoas que querem começar, é uma área tão fechada que ninguém tá ali para poder falar, não, começa por aqui, vai por ali. Você vê que a maioria das pessoas, elas botam a cara, quebram a cara, aprendem sozinha, porque não tem ninguém ali disponível para poder ajudar, porque realmente pensa, não, eu não vou ajudar porque futuramente vai ser minha possível concorrente. Exatamente, sabe? E assim, ninguém também tá ali... Isso vem até de uma insegurança. Insegurança, total. E ninguém tá ali também, ninguém mostra, na verdade, né, o lado difícil. Porque eu vejo que as pessoas romantizam muito. E não é um mar de rosas, é muito difícil. Não, eu, assim, hoje vivendo disso, né, eu falo assim, cara,
não é pra qualquer pessoa. Às vezes você tem essa vontade, tipo assim, você pode ter o jeito, mas não é pra qualquer pessoa. Porque é muito difícil mesmo, Tem que estar né? Tem que estar disposta, você tem que entender que você vai quebrar a cara mesmo, vai errar, vai acertar, vai levantar. E você tem que estar preparada emocionalmente pra isso. Imagino. E poucas pessoas compartilham isso. Tem gente que às vezes até quebrou, faliu, a gente nem sabe, porque ninguém compartilha. Então, Sim. assim, é isso. É isso. Milena, queria muito te agradecer, estou muito feliz de te receber aqui. Queria pedir para você deixar um recado pro pessoal de casa, compartilhar um pouco dessa experiência que você já compartilhou com a gente aqui no programa, mas deixar uma mensagem especial. Bom, eu também estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Te desejo muito sucesso. Amém. Você nasceu para brilhar. Eu sempre falei desde o início que você sabia que você ia brilhar muito. Então, obrigada pelo convite, pelo carinho. Obrigada a você. Boa sorte. E olha, gente, o que eu queria dizer para vocês é que nunca desistam dos seus sonhos. A gente, quando tem fé na vida, fé em Deus, a gente trabalha duro, corre atrás, não tem como dar errado. Então, acho que a mensagem que eu queria deixar é essa e também mandar um beijo para toda a equipe J3 News, que tem meu coração aqui, foi a minha casa. Então, eu me sinto muito feliz de estar aqui hoje. E é isso. E sempre será a sua casa, você sempre será bem-vinda, as portas sempre estarão abertas para você. Obrigada. E eu espero te ver aqui em outras oportunidades. Pode me chamar que eu venho. Um beijo, pessoal de casa, espero que vocês tenham gostado. E na semana que vem nós estamos de volta. Até lá!